Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um mini curso de C. Eu sou o Renan, estou no terceiro ano de computação e hoje nós vamos falar sobre estruturas condicionais e de repetição. No último módulo, vocês já viram sobre a estrutura if e else, certo? Porém, hoje eu vou poder ensinar para vocês os laços de repetição e a outra estrutura condicional da linguagem C. Essa outra estrutura condicional que recebe um teste e permite qual bloco vai ser executado, qual bloco de código vai ser executado, é o switch. Vocês já viram o if e o else. A estrutura switch ela é bem simples e decide qual código vai ser executado. Por exemplo, aqui nesse fluxograma, a gente tem o passo 1 e aqui a gente vem para o teste da estrutura condicional de escolha, ou seja, o switch. Caso a variável seja verdadeira, diferente do if, aqui a gente não tem apenas uma coisa verdadeira. Por exemplo, num if, nós teríamos se x é igual a 1, faça tal coisa. Else, se não, faça tal coisa. Aqui a gente tem, de uma vez, se x for igual a 1, faça o passo 2. Se o x for igual a 2, faça o passo 3. Se x for igual a 3, faça o passo 4. E se x for igual a 4, faça o passo 5. E ainda temos o se não. Ou seja, caso ele não seja nenhum desses, a gente tem o default, que é faça o passo 6, ou então faça outro passo que nenhum desses outros vão fazer e depois vá para o passo 6. Ele é algo que impede uma sobreposição de if-else. Por exemplo, vou mostrar aqui no VS Code para vocês a diferença entre dois códigos, um com if-else e um com switch. Então aqui o nosso código com o if-else. A gente pede aqui então, digite o código do curso que vai saber o nome. Basicamente o programa aqui recebe um inteiro, ou seja, um número que seria o código do curso, e retorna o nome do curso dele. Ok? Vamos rodar esse código aqui então e ver o que acontece. Digite o código do curso que você quer saber o nome. Quero saber então computação. Então, digitar o código 3. Ali, o curso é computação, certo? Porém, para a gente fazer isso, a gente usou o if, else, if, else, if, else, if. E caso não tivesse nenhum dos cursos, nenhum dos números que ele falou, a gente coloca o else e o curso não está aqui. Ou seja, a gente teve 1, 2, 3, 4 ifs e 1, 2, 3, 4 elses. São muitas estruturas que podem ser simplificadas com o switch. E também, ó, ele vai ver se é isso, então não é, vai para o próximo. Se é isso, não é, vai para o próximo. Então ele vai de um em um, if else, if else, if else, if else, para fazer isso. Então, bem complexozinho e a gente pode simplesmente fazer assim com o switch. Então, novamente, a gente digita o curso que a gente quer saber o nome e aqui a gente tem a nossa estrutura do switch. Então, switch, coloca aqui o nosso código do curso, né, que é a variável que a gente está acompanhando. E daí, se essa variável... Lembrando aqui, ó, a gente usa os cases, ok? Então, caso, né, o nosso caso lá, caso 1, aqui no case, a gente pode colocar duas coisas. Ou uma constante de um valor inteiro, ou uma constante de um valor caractere, ok? Não pode ser outro tipo de valor, tem que ser uma constante e um inteiro ou um caractere. E aqui, ó, caso 1, o curso de administração. O nosso break aqui, dentro do case 1, ele serve para impedir que a gente faça os próximos, entendeu? Então, caso 1, a gente simplesmente vai imprimir isso e vai sair do switch. Se não, se a gente não tivesse esse break, ele ia para o próximo. Código do curso é 2, código do curso é 3, código do curso é 4. Então o break é, se for 1, ele já sai, certo? E se no caso ele fosse 2, por exemplo, ele já ia pular isso aqui e ia para o 2. E o default. O default ele é um caso padrão, default, que se ele não for nenhum desses números aqui, nenhuma dessas constantes, ele vai fazer isso aqui. E o break para sair. Correto? Então vamos rodar ele para ver se ele funciona da mesma forma. F7, Enter e Enter. Olha lá, cursos 2, ou seja, esse aqui. Digite o código do curso, agora eu quero saber o 4. O curso é direito. Vamos rodar de novo.
Quero saber o número do curso 8. O curso não está aqui. Então vocês percebem que em uma estrutura, por mais que ele tenha ficado mais grandinho, aí ele tem 20 linhas, enquanto esse aqui tem apenas 10, ele é uma estrutura só. Tá bem melhor de ver, né? Ou seja, caso 1, a gente vem para esse, caso 2, a gente vem para esse, caso 3, bem mais simples. Enquanto aqui, ó, olha isso, a gente tem que ficar checando todas as comparações, código 1, código 2. E também pode ter uma forma que a gente coloca o else, e daí dentro desse else, o if. Então, uma forma que seria muito mais complicada. Então, assim fica muito mais fácil a visualização e também a execução, ok? Bem simples, então. Viram a diferença? E o que são laços de repetição, então? Os laços de repetição são estruturas de código que são executadas diversas vezes em uma só execução. Então, a gente pode repetir o código até que o teste dele seja falso. Então, por exemplo, aqui nós temos o passo 1, ele vem para o teste do laço de repetição. E caso seja verdade, ele executa o passo 2, igual o if. Porém, ao executar o passo 2, a gente não vai para o passo 3. A gente volta para o nosso teste. Se ainda for verdade o nosso teste, ele vai novamente executar o passo 2. E vai fazer isso até que o nosso teste aqui seja mentira. E daí sim ele vai para o nosso passo 3. Também temos outra forma do laço de repetição, que é o caso do while. Então a gente executa o passo 1 e executa o passo 2, pelo menos uma vez. Depois a gente vem para o teste do laço de repetição. E aí sim, se for verdade, a gente vai voltar para o passo 2, certo? Novamente, podendo executar diversas vezes o passo 2 e por fim, caso seja mentira, ir para o passo 3. E qual a diferença desse para o passo anterior, para o caso anterior? É que aqui o passo 2 vai ser executado pelo menos uma vez, independente se o teste de repetição for verdade ou mentira. Então aqui nós temos 3 tipos de declaração de um laço de repetição. O while, a gente simplesmente chama ele, abre parênteses, coloca uma condição que deve retornar verdadeiro ou falso, ou seja, uma operação booleana, que já foi ensinado para vocês no módulo anterior, e a gente coloca um código que pode ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Quando terminar de ser executado, vamos voltar para o while e fazer isso enquanto for verdadeira essa condição. No caso do while, nós temos o do, abrimos as chaves, não temos a condição aqui, porque nós vamos executar este código pelo menos uma vez. E por fim, colocamos o while aqui com a condição. Se essa condição for verdadeira, ele volta para o do. Se não, ele simplesmente para de executar esse código. Lembrando do ponto e vírgula no final, no caso do while. O for, nós temos uma variável de inicialização, que vai ser a variável que vamos ter aqui nas condições e na operação. E decidimos também qual o valor inicial dela. Ponto e vírgula, colocamos uma condição dessa variável, ou seja, novamente uma operação booleana, vai retornar verdadeiro ou falso, e por fim, uma operação sobre essa variável, ok? Podendo aumentar o valor dela ou diminuir, entendeu? E o código que vai ser executado. Então, toda vez que a gente executar esse código, a gente vai vir aqui, vai aplicar essa operação sobre essa variável e vai verificar se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, a gente executa esse código de novo, volta, aplica a operação sobre a variável, verifica a condição. Quando for falsa, a gente simplesmente não executa novamente o código e sai do bloco do for. Aqui então, um exemplo de terminal para vocês no while. Então nós temos uma variável já inicializada aqui chamada x. Inicializamos ela com o valor 1. Aqui nós temos um while, enquanto o x for menor que 10, a gente vai imprimir o seu valor e aumentar o valor dele. Ou seja, se a gente não tivesse essa variável aqui para aumentar o valor dele, a gente ia ficar infinitamente nesse while, porque o x sempre ia ser igual a 1 e nunca ia ser falso isso aqui. Certo? Por isso que nós aumentamos o seu valor para que uma hora ele pare. Vamos ver no VS Code o que esse código imprime na nossa tela? Então, bora ver esse código aqui, galera. Como é que ele vai rodar. Set, Enter e Enter. Ó, imprimiu de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por que ele não imprimiu o 10? Porque ele tem aqui o x igual a 1, a condição
é que x seja menor que 10, e daí ele vai rodar isso. Vai apitar 1, é que vai virar 2. 1, imprimiu 2, 3, imprimiu 9. Quando imprimiu 9, o valor de x aqui é 9. X recebeu o valor de x mais 1, ou seja, x mais, virou 10. 10 é menor que 10? Não. Então ele sai desse código e vai para frente. Porém, como vocês viram no último módulo, se a gente colocar aqui um igual, aí sim ele vai ser, porque 10 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai imprimir de novo. Então, bem legal perceber que quando a gente tem um menos, um menor que, a gente vai imprimir até um valor anterior dele, até o valor 1 anterior. Se não, se for menor ou igual, vai ser até ele. Tranquilo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem de boas. Também é legal ressaltar que se a gente fizer isso aqui, ó, o nosso código ainda vai funcionar. Porém, quando nós não utilizamos as chaves, o while ele só vai executar na próxima linha. Então, a única coisa que ele vai fazer aqui é imprimir o x infinitas vezes, porque o x++ só vai ser executado depois que ele acabar esse while. E como esse while nunca vai mudar, porque a condição de parada nunca vai ser satisfeita, então ele não tem como sair desse loop, desse while, e chegar nesse x++. Porém, se a gente fizer isso aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, vai imprimir esse while, vai imprimir não, né? Vai rodar esse while e depois vai imprimir uma vez o valor de x, que vai ser 10. Bora lá? Bora colocar um F7 para vocês verem como é que fica, então. Ó, desculpa, o valor 11, né? Porque depois ele imprimiu mais, ele aumentou o valor mais uma vez. Vocês podem ver que ele só imprimiu uma vez e não 10 vezes, porque ele só roda na próxima linha se a gente não tiver as chaves. Se a gente tiver as chaves, aí a gente rodar, aí sim ele vai imprimir novamente as 10, as 11 vezes, né? Engraçado aqui lembrar que como o x++ está antes, então o valor de x vai ser acrescentado em 1 ao do que estava antes. Então foi de 2 até 11, não de 1 até 10. Bem tranquilo, galera. Bem legal, né? Vamos para o próximo. Caso de do while. De novo, a gente tem um x igual a 1 aqui, já inicializado. Porém, agora a gente tem o do aqui, que vai imprimir primeiro o nosso valor de x, independente de nenhuma condição. Vamos aumentar o valor de x. E aqui ele pergunta, enquanto x for maior que 2, faça isso. Porém, a gente sabe que o x é igual a 1. Aqui ele aumentou, então x é igual a 2. 2 é maior que 2? 2 não é maior que 2. Então essa condição é falsa. Então a gente não executa novamente esse código, a gente simplesmente passa. Mas bora ver como é que fica no nosso VS Code. Então aqui como é que funciona o do while. Então aqui a gente tem um x igual a 1, normal. A única diferença aqui, aqui na verdade é maior que 2. A diferença aqui é que o x igual a 1, x sendo 1, ele não vai satisfazer esse while aqui, ó. X maior que 2. 1 não é maior que 2. Porém, não importa, porque o do ele permite que a gente execute pelo menos uma vez antes de fazer a condição. Então vamos rodar esse código aqui, F7, Enter, Enter. Olha lá, imprimiu 1. Por quê? Ele printou aqui o valor de x, que é 1. X++, x recebe o valor de x mais 1, ou seja, 2. 2 é maior que 2? Não, não é. Por isso, ele vem e faz apenas uma vez esse print. Porém, se a gente colocar aqui um maior ou igual a 2, ele vai imprimir infinitos números até chegar no valor máximo de int, daí ele vai virar um número negativo por causa do overflow e vai sair dessa condição. Quer ver? Não vamos esperar até dar esse overflow porque é um número bem grande, mas ó, vocês podem ver que está crescendo bem rápido aqui. Por que isso? Porque a gente imprime 1, só mais 1, vira 2. 2 é maior ou igual a 2? Sim. E vai somando. 3 é maior ou igual a 2? Sim. E vai somando. Sempre vai ser maior que 2, certo? Porque quanto mais a gente cresce, né? Nossa, eu pensei em Charlie Brown agora. Quanto mais a gente cresce, a condição de maior, se ela já era satisfeita com um número menor, vai ser satisfeita com um número maior. Isso é óbvio. Ok?
dar um Ctrl C para parar aqui e não fazer seu CPU chorar igual o meu tá agora. É isso, galera. Bem tranquilo, né? Vamos para o for agora. For, a gente não precisa inicializar a variável dele, apenas declarar. Ou então a gente pode até declarar aqui dentro do for, colocando int i recebe 0. Mas o mais importante é que nós definimos o valor inicial do nosso i, a nossa variável que será utilizada tanto aqui na nossa condição quanto na nossa operação. Definimos que o valor dela vai ser 0. Então, enquanto o i for menor que 10, a gente vai executar esse código. E toda vez que a gente executar esse código, a gente vai aumentar o valor de i em 1. Podemos aumentar em 2, em 3, mas aqui a gente definiu que em 1. Então, vamos ver o que esse código faz lá no VS Code. Então, vamos rodar esse código aqui para ver. Então, o que ele fez ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintou de 0 a 9. Por quê? A gente tem que o inicial do i é 0. Então a gente imprime ele, porque 0 é menor que 10. Imprimimos ele. Deu 0. Vamos para a operação. I mais mais, ou seja, 0 mais mais vira 1. Então 1 menor que 10? Sim, imprime ele. Até chegar no 9. Imprimiu 9, 9 mais mais vira 10. 10 é menor que 10? Não. Passo. Entendeu, galera? Mesma coisa do while. Uma coisa muito legal do for é que, diferente do while, a gente não tem que colocar o x mais mais, o i mais mais. A gente não tem que aumentar o valor da nossa variável que tem ali na condição, porque ele já faz isso automaticamente. O que permite que a gente possa rodar o código sem precisar colocar as chaves, se for apenas uma linha, igual eu expliquei no while, e dessa forma ele não vai ficar infinitamente igual o while ficava, porque a condição ainda vai ser feita. Então vamos ver. Faz sucesso. Vamos ali para baixo ali, ó. Rodou novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem tranquilo. Coisa legal também que pode fazer é inicializar direto aqui, ó. Int i igual a 0. E também vai rodar da mesma forma. Viu? Novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem simples. Aqui também a gente pode fazer outras operações. Por exemplo, i recebe i mais 2. Então rodou ali 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a gente pode fazer operações assim, por exemplo, para imprimir ali, a gente imprimir os números pares de 0 até 9, né? Entre menos 1 e 10, né? Então pega o 0, 2, o 4, 6 e o 8, não pega o 10. Se a gente colocar aqui, vai ficar de menos 0 a 10, dá um F7, aí sim, vai pintar 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Bem tranquilinho o for também, eu acho ele bem mais fácil que o while, porém a gente tem que usar os dois às vezes. Certinho. Vamos fazer agora alguns exercícios que vão ser passados para vocês e vocês devem fazer para ter dúvidas, ok, galera? Elabora um programa que vai ler dois valores do usuário e depois vai ler qual operação ele deseja realizar. Você vai executar essa operação entre esses dois números e mostrar na tela seu resultado. A operação pode ser lida como 1 para soma, 2 para subtração, 3 para divisão, 4 para multiplicação, da forma que vocês quiserem. Ou então, se vocês colocarem os caracteres, mais, menos, asterisco e barra. No 2, nós temos que uma loja oferece 10% de desconto para funcionários, 5% de desconto para clientes cadastrados e pede para você fazer um programa que recebe o valor do produto e o tipo de cliente dele. Então, 1 para funcionário, 2 para cliente cadastrado e 3 para um cliente comum. Por fim, ele pede que você mostre na tela o valor do produto já com desconto aplicado. Lembrando, galera, que esses exercícios têm que ser utilizando o switch, não o if ou else. Se vocês quiserem fazer os dois para ver a diferença, seria também muito legal. Agora, exercícios usando o while. Primeiro, escreva um programa que imprima Hello World 7 vezes. Bem simples, já mostrei para vocês até como imprime o próprio número 9 vezes, então imprimir uma string é muito mais fácil do que imprimir uma variável. Segundo exercício, faça um programa que peça ao usuário um número entre 2 e 12. Se a pessoa digitar um número diferente, mostre número inválido. Solicite novamente um número. E por fim, crie um programa que leia um número até que este seja 0. Por fim, mostre o resultado da soma de todos os números lidos. Ok?
e o exercício de for. Escreva um programa que imprima na tela todos os números de 1 a 50. Faça um programa que imprima todos os pares de 1 a 100. Leia o valor de 1 até 10 e imprima a tabuada deste número. E leia várias idades e imprima a média entre elas. Lembrando que o Fernando mostrou no outro módulo como é que faz a média, utilizando parênteses, soma e divisão. Porém, aqui, o legal é você utilizar uma variável só para fazer essa média, certo? Ou ler todas as idades. Caso uma variável para a idade, uma variável para a média. O curso de hoje foi isso, galera. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, coloquem nos comentários, manda no Instagram, manda direto para mim ou para o Fernando. Vai ser muito importante para a gente poder responder as perguntas de vocês nas nossas lives, certo? Já ajudei bastante gente no direto, porém é muito mais fácil quando é na live, porque algumas outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas, e isso acaba resolvendo a dúvida de todo mundo. Tranquilo? Então, tem alguma sugestão aí para mim sobre a aula, o que achou da aula? Manda nos comentários. Alguma dúvida nos exercícios, isso é muito importante. Manda, porque daí eu sei o que vocês entenderam. Porque se você só pegar a resolução do exercício na nossa live, você simplesmente vai ter a comparação do exercício. Porém, se eu souber o que você errou, eu vou poder te encaminhar no que você pode estudar mais, no que você pode focar mais para realmente entender C. Lembrando que é muito importante para os nossos cursos o conhecimento da linguagem C. Tá bom, galera? Obrigado. Até a próxima.